Aqui na TVUC nós estamos com a série Encontro. Você viu aí num outro vídeo que estava eu com esse cara aqui, que nós decidimos fazer uma série sobre essas coisas do cavalo e da família e dos significados todos que um cavalo pode trazer pra gente. Então tá aqui agora o primeiro episódio da nossa série, comigo e com o Fábio Bozelli, o Fábio médico e eu treinador de cavalo. E eu queria começar esse primeiro episódio fazendo uma pergunta para você. Faça duas. Porque, assim, sempre me pegam me perguntando nisso. Por que você resolveu ter um cavalo? Não, então vamos começar diferente, né? Já porque você vai perguntar para o médico por que resolveu ter cavalo, eu pergunto, né? Quando o cara escolhe ter filho, né? O cara vai ter filho. Eu acho que a gente tinha que fazer um curso, acho que parecido um pouco com um cavalo, é assim, por que não ter filho? Ou o que você vai ter com aquilo sendo filho, né? Porque o cara quando vai ter filho, o cara fala assim, nossa, vou ter meu filho, né? Então, às vezes ele não pensa, ele vai para um negócio da sociedade, ele vai pensando que ele casa, né? Ele casa, todo mundo já cobra, né? Casou, você já tem filho, né? E fica aquela história. Eu acho que deve ser a mesma coisa quando o cara entra numa escolinha de equitação, que fica lá, você não tem cavalo, né? Eu vou falar algumas coisas de filho para você, depois você vê para mim se bate ou não, tá bom? Vamos lá, vamos ver. Aí o cara vai ter filho hoje em dia, pronto, a mulher ficou grávida, né? Já a primeira coisa que ele faz, ele já entra no YouTube, já entra no Google e já começa a pesquisar todas as coisas de filho, né? Aí ele começa a saber tudo. Ele sabe como dar banho, ele quer saber como dar banho, ele quer saber que roupa ele vai comprar, ele compra cirulinha, aí o berço, como dorme, como não dorme, e o que o cara vai ter, remédio para tudo quanto é jeito, né? E daí vem a sogra e fala lá, né, que a colchinha tal que precisa, né? Mas daí, no final das contas, né, o cara nasceu o rebento lá, a rebentinha, né? Nasceu o filho, né? Ele vai aprender que nada é aquilo que ele viu na internet. Começou a grande confusão e começou a grande aventura deste casal, dessa vida, né? Eu acho que isso a gente tem que pensar e começar a discutir agora, Luísio. De pensar assim, puta, ter filho é ter uma grande aventura, é ter um grande aprendizado. Pois é, enquanto você estava falando, você que é do cavalo aí já deve ter imaginado o que eu pensei, né? Fulano vai no leilão. Mas lá compra, né? Não dá. Eu quero ter um cavalo, resolve ter o cavalo e resolve depois criar um potrinho. E os tutoriais e tudo na internet também vão dando para ele o que ele tem que comprar, como é que funciona, o que come, e ele sai comprando tudo. O fato é que chega no sabadão, a hora que ele tromba com aquele potrinho ou com aquele cavalo na casa dele, mesma coisa, começa uma aventura gigantesca de relacionamento, de coisas técnicas que precisam ser feitas e de responsabilidades que as pessoas têm que assumir quando resolve ter um cavalo. Dá para criar um paralelo e ao mesmo tempo dá para pensar que se a gente resolve ter um filho... Então, mas quando isso nós estamos falando, Luiz, é assim, desculpe te cortar. Não, imagina. Mas parece que a gente está falando assim, por que não ter filhos, né? Ou por que não ter um potro? Parece que a gente está querendo desestimular. Não, muito pelo contrário. Exatamente. Eu acredito muito que quando nós temos uma criança, né, nós temos que ter a simplicidade, começar a voltar a olhar aquilo de maneira muito simples. Às vezes você quer encher de coisas ou encher de situações, ou você tem um plano que aquele plano não é realmente o melhor plano. Então, acho que isso que a gente deve pensar toda vez que nós temos um filho pequeno. Fala assim, este plano é dele ou este plano é meu? Né? Sou eu que quero embutir isso. Eu acho que isso dentro dessa série, Luiz, acho que é o mais legal que nós vamos poder passar. Que é este encontro com a essência, né? Claro, e no mundo do cavalo é a mesma coisa, né? Vocês já me ouviram falar aqui, cavalo não sabe nem a raça que ele é, cavalo não sabe o quanto ele custa ou custou, cavalo não sabe a cor que ele é, se ele é preto, branco, pampa, baio, tordilho, X. Cavalo não identifica nada de marca, né? Às vezes eu vejo as pessoas magoadas porque comprou uma sela super famosa o cara e o cavalo refugou, né? Isso não é valor para cavalo, e cavalo é simples. Cavalo Isso aí. é algo
alguém muito simples nas coisas que precisa e nas coisas que precisam ser feitas. Se você sempre puxar para o simples, você resolve muito mais fácil com o cavalo, né? E de repente com a molecada é meio assim também, né? Com a criança. A molecada é a mesma coisa, né, Luiz? Se você for pensar, às vezes a gente está tão preocupado de comprar o carrinho, o melhor carrinho, qual é, 300 tipos de pomada para passar na bundinha, né? E parece que todas aquelas que a gente comprou não deu certo, ele vai precisar de uma outra, né? Vai no pediatra, o pediatra prescreve a outra, o cara olha para dentro assim e fala assim, meu Deus do céu, eu tenho 5 tipos em casa de pomada, nenhuma dessas serve, vai ter que ser a outra para a bundinha nessa criança? Eu vou contar um caso aqui. Uma vez veio um cavalo e junto com o cavalo vem a bagagem do cavalo, né? A sela dele, as coisas que ele usa. Desceu o cavalo do caminhão, isso há muitos anos atrás, desceu um cavalo do caminhão e não parava de descer coisa, caixa. Caixa com rodinha, caixa não sei o que, todo mundo descarregando aquilo. E aí o nosso gerente aqui, o Silvio, olhou para mim e falou assim, mas tudo isso é desse cavalo? Eu falei, tudo isso é desse cavalo. Numa das caixas, na hora que a gente abriu, tinham 6 capas. Capa de chuva, capa de frio. E aí nós começamos a tirar, porque nós decidimos catalogar o que vinha, o que tinha vindo, de tanta coisa que era, para não se perder aqui no meio daquelas coisas todas. Tinham 6 capas para um cavalo. E aí nós fomos conversar com a proprietária lá, com a família, com os proprietários lá, para saber sobre aquela, olha, uma só tá bom aqui, a gente não precisa de mais. Não, é porque essa daqui é para quando tá frio, é porque essa aqui tá quando tá muito frio. Essa daqui é para quando está mais ou menos, a outra é para quando está chovendo, aquela lá é para depois que trabalha, essa daqui é para antes que trabalha. Na hora me veio na cabeça aquele cavalo, eu olhei pro cavalo e falei, rapaz do céu, você deve ter uma vida mais dura do que eu imagino, porque né, a conclusão para encurtar essa história, todo dia os meninos da cocheira vinham para mim e falavam assim, que capa que põe hoje? Né, porque... Para quem tinha tanta capa, para alguma coisa tinha que servir aquelas capas. E para o cavalo não fazia diferença nenhuma. Então são casos como esse que a gente começa a perceber que, lógico que é bacana você ter essas coisas e amar o seu cavalo e comprar as coisas que você gosta para o seu cavalo, mas nunca nós podemos nos descolar da ideia de que aquilo para o cavalo pode sim ser legal, mas também pode não fazer diferença nenhuma. E que de repente é uma coisa mais sua do que dele. Né? Isso acontece exatamente na criança, né? Muitas vezes somos nós que colocamos a nossa ansiedade em ter as coisas, não que isso não seja importante, você ter um cuidado, né? Mas eu acredito que aquilo que a criança fica mais feliz é ter o olhar do pai, o olhar da mãe, da avó, do vô, do tio, do vizinho, do papagaio, de todo mundo. Esse olhar é que motiva o ser humano, né? Esse olhar da sua essência, é o olhar que faz com que ele fala, puxa, eu estou no mundo, eu estou vivendo e é isso que eu quero viver, é esse contato que eu quero. Então isso é muito importante para quem deseja ter filhos ou quem tem filhos pequenos ainda. Pense bem, né? Olhe para o teu filho, pense o que ele realmente precisa e você vai perceber que ele precisa de muito pouca coisa. Ele vai precisar de uma boa alimentação, ele vai precisar ter um teto adequado para ele se proteger do frio, do calor, né? E ele vai precisar de muito amor. Eu acho que isto é o mais importante. O restante, dê as suas necessidades, de acordo com aquilo que você tem, mas não ache que todas as outras coisas substituem o amor que você pode dar por ele. Pois é, e do meu lado aqui do cavalo, talvez as duas coisas que um cavalo precise dentro desse tópico é o amor certo, o amor correto, que é o amor que cavalo precisa receber e não, às vezes, o amor humano, né? A gente está vivendo um tempo de muita humanização dos bichos aí. E a segunda coisa é você estar presente. O seu cavalo tem total percepção de quem é quem no mundo dele. E às vezes eu vejo muitos tratadores sendo mais donos do que os donos. E acho que muita babá também, né? Sendo mais mãe do que mãe, sei lá. Pode ser? Pode ser, quer dizer, pode ser. Participe da vida do seu cavalo, participe na essência, na totalidade. Não tem agenda mais louca do que desse homem aqui, ó. Pelo menos uma vez por... Mas eu acho que você falou uma coisa aqui que eu Pelo queria menos avisar. uma vez por semana o cara tá aqui, vem, participa, curte o cavalo dele, dá banho, dá... É isso que cavalo gosta.
Mas Saber uma coisa quem é que você quem. falou muito legal, Luiz. Eu acho que você falou uma palavra que hoje pode definir esse encontro. Chama presente. É. Eu acho que se você tem uma criança pequena ou se você tem um potro, que eu lembro do meu potrinho chegando aqui, aquilo é um presente. É um presente que a gente recebe para poder crescer junto e poder aprender com eles. Acho É que isso aí. acho que se eu tivesse que hoje dar uma coisa para vocês, fala assim, putz, isso é ter um cavalo ou ter uma criança em casa é um presente de Deus para nós. Que legal, conseguimos o primeiro episódio. A gente ficou maquinando esse primeiro episódio no sentido do contexto, no sentido do que a gente quer passar e acho que a gente conseguiu. Então tá aí, primeiro episódio da nossa série Encontro. Dr. Fábio Bozelli, nós aqui da UC, conversando sobre família, bem-estar e cavalo. Beleza? A gente quer a sua colaboração, né? Lembra que nós falamos isso na outra gravação. Conte a sua experiência. Conte para nós as suas coisas bacanas, as suas vivências, as coisas que o seu cavalo te traz para sua ou traz para sua família. Conte para nós, compartilhe, interaja com a gente, coloque para fora aí toda essa coisa bacana que o cavalo pode trazer e que as crianças também podem trazer, que vai ficar muito mais legal essa série, tá bom? Nós vamos agora cranear o segundo episódio e daqui a pouco vem coisa nova para você. Tchau, valeu!